Quem sabe Vamos lá, agora dá. agora Ah, agora sim! sim! Muito bom te ver Tecnologias. aqui. Então, tudo certo? Tudo certo, aham? Vamos Vamos lá. começar então, galera. Muito bom ter vocês aqui. Foi bem legal na semana passada. Já tô perdida já. Não, essa semana. Ah, não sei mais. Foi essa semana. Eu conversei com a Flávia, que é da Pediatria Fora da Caixa. Foi a primeira vez que eu fiz live. E aí eu gostei da ideia, né? É. E E me botou nessa também, a né? Anne vai conversar comigo essa semana. Foi até uma sugestão de uma seguidora que conversa bastante comigo. E eu falei, vamos conversar sobre isso. Achei bem legal. E Você Sabrina tá... sempre fazendo eu superar barreiras, né? Vamos lá também, primeira live, né? Tava um pouco resistente, mas aceitamos o convite. Sim, vai dar certo. É como se fosse uma chamada de vídeo que eu te falei. Vamos lá. Sim, sim. Bom, galera, é o seguinte, eu sei que muitas famílias estão desesperadas, com muita ansiedade por conta do coronavírus, né? Os pais estão vivendo uma fase nova de, às vezes, que ficavam o dia inteiro trabalhando, só viam as crianças à noite, agora estão com as crianças o dia inteiro, né, em casa, e as crianças não estão estudando, e as crianças querem sair também, perguntam pela escola, perguntam pelos amiguinhos e como explicar o que está acontecendo, que gera uma ansiedade imensa para toda a família. E aí, eu chamei a Anne por quê? Porque a Anne, ela é pedagoga e trabalha com as emoções, tem um projeto bem legal que se chama Jornada das Emoções, para trabalhar, que trabalha as emoções com as crianças. E eu acho que vai ajudar a gente bastante sobre essa questão de como comunicar para as crianças, fazer, conversar com elas, como também usar o lúdico. Então, a gente já conversou um pouquinho e eu já vou trazendo as perguntas para a Anne. Pode ser, Anne? Pode, pode, vamos começar. Tá. Então, assim, você como especialista na área de educação, como você vê esse novo cenário para a criança e para as famílias? O que você vê com isso tudo que está acontecendo? Então, não tem como a gente fugir do cenário de estar todo mundo preocupado, né? Uhum. Até mesmo às vezes um pouco desorientado. E imagina para as crianças, né? Que não tem a mesma noção do que está acontecendo, como a gente tem mais ou menos, né? Também estamos ainda descobrindo o que está acontecendo. Mas acho que gera toda uma confusão na criança por estamos em casa, não podemos sair, não é férias, né? Até a questão de não ser férias, até para nós adultos é um pouco complexo isso, mas o nosso cérebro não entende que a gente não está de férias. A sair Uhum. da rotina é como se a gente tivesse um dia de descanso, né? Isso vai também dando para a gente uma preguiça, querendo ao mesmo tempo fazer as tarefas para ser produtivo, mas para as crianças as mudanças foram bastante significativas, né? A Sim. questão de sair da rotina delas, de não poder passear, não poder ir na casa dos avós, isso tudo traz uma frustração para ela, né? Então, acho que cabe a nós a tentar ser mais claros com elas para conseguir levar mais esse momento que a gente está passando, né? Todo mundo, um está precisando do outro, é momento de ver que todos somos iguais, né? Sim. E acho que é isso, a gente tem que entender o lado das crianças também, né? Não ver que elas estão estressadas porque estão indo dentro de casa, não. Elas também estão sem saber direito o que está acontecendo, né? E essa ansiedade é uma coisa que eu e a Anne, a gente já fez um curso junto, sobre educação, e aí eu aprendi nesse curso a questão do espelhamento, né? Que a criança é o espelho do adulto. Era uma coisa que eu não tinha, é um termo que eu não usava. E aí, se a família está ansiosa, a criança vai ficar ansiosa. Não seria isso, né, Anne? Com Estressada, certeza. É. né? A gente Então, pode ver até o nosso exemplo, né? Se a gente está num local e chega alguém agitado, passa um pouco dessa agitação para a gente, né? E com a sim, criança é igual. A gente está aflito, está com incertezas ainda, com dúvidas, e toda essa tensão a gente acaba passando para a criança também. E muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que não, as crianças estão agitadas, as crianças estão irritadas, mas às vezes é a gente mesmo que está passando isso para elas, né? Então sim, é um jogo de cintura e hora de autoconhecimento também, né? sim.
e como a gente conversa com essas crianças sobre o que está acontecendo, como a gente passa essa informação para elas. Que é É, uma das coisas que os pais têm perguntado muito, tá? Mas como eu vou conversar com meu filho que não pode ir na casa do avô, que tem que lavar as mãozinhas ou que não pode sair? Como eu faço isso sem desesperar minha criança, né? sim, tem que ter o diálogo, né? E tem que ter o lado lúdico, porque criança é lúdico e tem que ter o concreto ali, né? Mas a questão do diálogo é muito importante, não só para a questão do coronavírus, né? Mas tudo quanto é aspecto da vida com a criança. E, assim, tem que ter uma conversa real que está acontecendo, né? Não ser aquela conversa assustadora, entrar em detalhes, em números, mas que seja da linguagem dela, né? Do entendimento dela. Não fingir que nada está acontecendo, sim explicar, que, de repente que relacionar com uma gripe, que nem a gripe que a gente já teve, só que é uma gripe diferente, eles são parecidos, não são iguais. A gente ainda está vendo que tem muita gente trabalhando para descobrir vacinas, remédios, então por isso que a gente está em casa para se proteger. É isso que estão pedindo e a gente tem que cumprir para que isso acabe logo, né? Mas é muito difícil, assim, de cara conseguir ter uma conversa que tenha entendimento e dá uma aflição por a gente não saber se fala, se não fala, se tapa um pouquinho, né, do que é, mas não, eu acredito que tem que ser uma conversa clara, sincera, né? Isso é a pior coisa, né, da Não, criança. e jamais mentir, né? Ou dizer assim, ai, não, na gente não vai acontecer de pegar o coronavírus, eu vou te dar um beijinho, vai ficar tudo bem. Isso não vai adiantar. A gente está querendo passar a mão na cabeça, né? De uma Uhum. frustração que para a criança e que não é uma verdade, né? Então a gente tem que ser o exemplo para a criança, né? Então não podemos mentir, não precisamos entrar em detalhes, não precisamos assustar, mas o Sim, mentir não seria uma boa saída, né? Inclusive, sim. uma das recomendações da Unicef é isso, ter conversas bastante abertas com as crianças, né? Sanar todas as dúvidas delas. Se não souber, até um momento de se juntar e fazer uma pesquisa sobre o que a criança tá com dúvida, né? Uhum. Outra coisa, não ameaçar, né? Que às vezes pira o cabeção, como dizem, né? Mas não fala assim, não faz isso, ó, olha o vírus. Não ter essas Isso é uma atitudes de coisa relacionar. que na emergência a gente vê isso. Ó, não faz isso porque a doutora vai te dar injeção. Tipo, a criança não vai Isso. tomar injeção. Então, essa coisa Não, do que, e o dia né? que precisar tomar uma injeção, vai ser aquela coisa assustadora, aquela coisa Sim, monstruosa que formou na cabeça, né? E às vezes nem é exato, isso tudo. Então, exato. tem isso de a gente tentar equilibrar também. E em caso de resistências, assim, porque vão ter crianças que vão insistir de querer sair, de querer passear. Poxa, estão em casa, então vamos passear, tá todo mundo de folga, bem dizer, né? Aham. E, e de repente trazer para a criança umas perguntas. A gente está protegido em casa, a gente está em casa para que não pegue a gripe, né? Que o vírus não atinja a gente. Então, você quer ficar doente? Você gosta de ficar doente? E ela mesma vai dar as respostas, né? Levar E, uma e no, reflexão, né? Levar uma reflexão isso, para a criança. Porque a criança hoje, eles são muito questionadores. Então, se a aham. gente levar eles para refletir, tá, você gosta de ficar doente? Não, então sair não é uma boa ideia, né? Sim, Então, aí a de gente repente vai perguntar, tá, então o que a gente deve fazer então para não ficar doente? Eles vão cair na explicação que tu já deu de que não podemos sair de casa, não devemos se cuidar, né? sim. E uma E coisa, a criança tá ali perturbando, querendo sair, mas os pais têm que dizer não, que é importante também dizer não. Eu vejo que nós temos dois problemas muito grandes ultimamente na educação infantil. É o medo da frustração, então assim, todo mundo vai se frustrar em algum momento da vida. Então as crianças têm que se frustrar e vão se frustrar. Então os pais não têm que ter medo que eles se frustrem, por mais que isso seja doloroso, mas frustrações vão acontecer e o medo de dizer não, né? Então, sim, não vamos sair. Agora, é legal usar o lúdico, ferramentas para tirar essa falta do que fazer dentro de casa. E como a gente poderia usar o lúdico para nesse momento família? Como você tem dicas assim, como a gente poderia fazer?
Tem. Nas redes sociais, né, estão rolando diversas dicas para as mães, né? Eu, inclusive, no meu perfil, eu tenho dado algumas dicas de atividades, tudo, mas acho que é hora de a gente conscientizar também as crianças sobre a higiene. De repente, explicar do que se trata o coronavírus, mas dar ênfase na higiene, né? Como que a gente pode fazer para nos cuidar. Tem algumas atividades que eu acho muito interessante, que é pegar o guache, colocar na palma da mão, esfregar, como se estivesse lavando, faz o movimento todo como se estivesse lavando. Depois tu mostra para a criança onde não tá com guache, que é onde não foi feita a higiene. Então, para a criança ter noção que onde a gente passa é onde está sendo higienizado e onde não ficou o guache, teria que ter a higiene e não teve, no caso, né? Sim. Assim, achou que lavou, né? Até tu, Sabrina, acho que pode ir melhor do que eu, né? Dizer como é que é Não, mas porque a higiene, né? faz isso aqui e acha que tá ok. Isso, tem todo o resto da mão que não foi higienizada, né? Isso. Ensinar isso para as crianças é bem legal. Inclusive, uma coisa que eu vi que achei interessante, que eu não tinha pensado, é não usar anel, né? Nessa época, agora, não usar anel nenhum, para evitar mais um tipo de contágio, né? Mas outra atividade que a gente pode ter é com guache também nas mãos. Isso eu sei que muitos pais, de repente, com o cabelo em pé, né? Mas mostrar para a criança, levar ela no local da casa que possa sujar, e até mostrar assim, com a mãozinha suja de guache, botar no rosto, ver que o guache vai ficar no rosto, na maçaneta da porta, ver que vai ficar, dizendo, isso aqui, se a nossa mão não tivesse higienizada, e vamos pensar que o guache é o vírus, estaríamos passando o vírus por toda a casa, né? Uma coisa concreta, que a criança vai ver aquilo ali e vai conseguir entender mais ou menos no mundo dela o que se trata, né? Sim. E tem também uma abordagem que passou também pelas redes sociais todas, do pratinho com orégano, se eu não me engano, pimenta do reino, com água, que até acho que foi o Luciano Huck que fez uma abordagem muito legal, que eu vou estar postando também no meu Instagram, que ele relaciona o pote de água como se fosse o mundo, né? Ele coloca a água como se fosse o ar que a gente respira, e a pimenta do reino como se fosse os vírus. Aí ele pede para colocar o dedo no prato, quando volta o dedo tá cheio de pimenta do reino. Aí o que ele faz? Vamos passar no sabonete líquido, detergente, né? Passa e depois volta para aquele prato que tá com a pimenta do reino e a água. A pimenta do reino, ela repele, ela sai. Então, dá para a gente associar a criança que, quando a mão não está higienizada, a gente coloca e o vírus vem na nossa mão, né? No caso, a pimenta do reino. E ao a gente higienizar, colocar ali o sabão líquido e colocar de novo onde teria vírus, o vírus vai sair. Tipo, a gente tem que higienizar para ele ir embora, né? Então, tem muitas alternativas legais para a gente estar trabalhando com as famílias e com as crianças, né? Uma coisa que eu lembrei agora, que eu vi como... Você gosta dessas dicas. E se alguém tiver alguma dúvida, posta que a gente depois responde. Isso. Até foi uma mãe que veio conversar comigo que estava tendo dificuldade para como explicar que não poderia ir na casa da avó. Que a criança argumentava que não, que eu vou para a casa da minha avó, mas lá eu vou ficar dentro de casa, eu vou ficar protegida. Entendi. Então, do proteger a avó dele, né? Tadinho, não é dele, é porque... Sim, não, a gente tem que ter um proteger do outro, né? Então a abordagem que eu vi numa reportagem, eu usei para explicar para essa mãe, que explicar como se dentro da gente tivesse soldadinhos. Esses soldadinhos, eles combatem os vírus. E para ela tentar pensar, um soldadinho de bengala mais velho vai ser mais frágil do que um soldadinho jovem, sem bengala, mas como se fosse da idade dele. Né? E levar isso. Imagina se o vírus vem para a criança, explicando para ela, se vai para ti, os teus soldados vão combater e tem muito mais chance de teus soldados ganhar do que o vírus. Sim. Agora, imagina se a gente, sem saber que tá com esse vírus, vai lá na casa da avó, sem querer, passa para a avó, e os soldados delas, de repente, não vão conseguir combater. Né? E de repente a avó vai ficar doente. Então, eu achei uma forma legal para eles entenderem mais, né? Do que se trata, né? E levar para o mundo deles, né?
Porque para quem está chegando agora, lá no início da live, a gente falou um pouco que não é para mentir para a criança sobre o que está acontecendo, é para esclarecer. Só que esclarecer de uma forma que eles entendam na linguagem deles, no mundo deles, e que tranquilizem, ao invés Isso, de levar um pânico para as isso crianças, mesmo, sabe? né? Isso que é o mais importante, a gente tranquilizar e fazer com que eles entendam. E essa do soldadinho eu achei o máximo, eu adorei. Muito legal, né? E até pra Porque gente, né, entender, né? Isso vale. E não, e essa um questão de pouco assim, a dessa gente. linguagem, às vezes, desculpa te interromper, para Não, pode. pessoas com alguma doença mais crônica, assim. Uma vez teve um Uhum, caso de que eu usei é, isso para explicar para a mãe que a filha dela tinha lúpus, que era uma doença autoimune, e eu usei mais ou menos eu falei que eram os bagunceiros no corpo que estavam fazendo uma bagunça geral no corpo dela, que a mãe não entendia, né? O que estava acontecendo com a filha, o que era, na verdade, o lúpus. Mas gostei bastante dessa legal, abordagem. né? E as Sim, crianças que forem um pouco mais a fundo, falar, mas que soldadinhos são pessoas que tu pode relacionar com os órgãos, né? De defesa, o teu sistema de imunológico, tu pode dar uma aprofundada mais, né? sim, E mais uma coisa, assim, de não deixar muito como é que eu vou dizer assim, não minimizar as coisas, né? Tem criança que vai tentar trazer alternativas, porque eles têm informação e aquilo eles têm que achar uma solução, né? Por mais que a criança aceite muito mais a verdade do que nós adultos, ela lidar muito melhor do que nós, né? Ela vai tentar procurar uma solução. Isso é instinto da gente, né? Querer uma solução. E vamos, por exemplo, mãe, e se eu fizer uma porção mágica que mate esse vírus? Será que vai dar certo? Na cabeça dela, de repente, ela vai fazer uma mistura ali e vai ser uma porção mágica e tudo bem, vai dar certo. Mas a gente não pode alimentar isso para ela sim. mais tarde não se frustrar. Mas também a gente não vai descartar, não funciona. Com jeito a gente pode falar. Nossa, seria maravilhoso se a gente pudesse Fazer contar essa com isso, fórmula mágica. né? Mas tem muita gente, muitos profissionais que estão estudando e infelizmente a gente ainda não encontrou uma vacina, um tratamento para isso. Mas queira nós que dê certo, né? Sim, Assim, então a gente vai estar reconhecendo a vontade dela de querer solucionar, mas também não vamos estar dando como uma verdade isso, que na verdade não é uma verdade, né? E para ela não se frustrar mais tarde, né? de alguma forma a gente estaria mentindo para ela, né? Que ela Mentindo. está tentando uma fórmula mágica para solucionar isso, e também não é legal. É, É... até por Anne, causa que. Não, só para eu finalizar aqui. sim. Numa Aham, situação dessa, o que eu vejo que muitas vezes a gente tende a fazer para não frustrar, né? E estamos numa geração que eu não sei o que aconteceu com a gente, que a gente não pode ver criança frustrada. Só que a sim, vida vai ensinar isso. Então, eu tento colocar, às vezes, me trabalhar e pensar e repassar para as famílias que é melhor a criança se frustrar dentro da nossa casa do que a vida mostrar, né? Então, são pequenas coisinhas tipo essa que dá pra gente, de repente, fica um pouco frustrada, pela porção dela não dá certo, mas vai ser coisa pequena que isso, com o tempo, ela vai aprender a lidar com isso, né? ela se preparar psicologicamente dentro de casa, porque a vida Isso, vai né? acabar fazendo outras A coisas. vida ensina, né? Mas melhor em casa, né? Uma coisa, tem uma pergunta aqui da Sereia Carioca Real. Inclusive foi ela que me deu A a, sugestão, a sugestão. Muito obrigada. É, as crianças que amam o contato social, pois são mais agitadas e gostam de sair, como agir nessa quarentena? A gente estava falando aqui um pouco do lúdico, né? De usar o lúdico, mas a criança é muito agitada, aquela criança que corre, 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 e às vezes a pessoa mora num apartamento. sim, Tem algumas é. ideias assim de coisas para solucionar essas famílias que devem estar pirando com a criança ali correndo e agitando e não sei, Assim, como vai queimar para começar, essa energia toda. eu sou um pouco suspeita, assim, porque eu não gosto muito de dizer que a criança é agitada, né? Tipo, a gente tem essa tendência de dizer, ela é agitada, mas não, a criança não é agitada, porque tem momentos que ela tá mais calma, né? Então, Uhum. ela pode prevalecer como estar agitada, né?
Mas tem muitas atividades de respiração, brincando. Inclusive, ontem eu postei uma que é do peixinho fora do lago, que ela tem que botar um peixinho para dentro do lago. Se quiserem conferir, é bem legal, é simples de fazer em casa. Nessa época, não precisa sair para comprar nada para fazer. Até dá para a criança construir junto essa atividade. E o que eu vejo que é fundamental para a criança se acalmar quando estão naqueles picos, né? Que a gente sabe que criança ela precisa gastar energia, então eles têm esse pico de agitação. É tentar se conectar com a criança. E como conectar, né? Às vezes tá numa agitada, ou irritada, ou brigando, às vezes dá um abraço, não precisa falar nada. Eu sei que muitas vezes a gente também tende a ficar mais irritado, mas não, abraça a criança, vê se ela vai se acalmando, não vai ser de repente na primeira. Do amor, né? Troca. Bem isso, E de repente na primeira não dê certo, na segunda não dê certo, mas não desiste. Criança é persistência, a gente tem que ter constância. Muitas famílias às vezes falam, mas eu já fiz isso, não adianta. Eu acredito que realmente não pode ter adiantado. Mas ela tem que assimilar uma nova ideia, um novo jeito de a gente estar tratando, né, levando as coisas da vida de um jeito que tu está querendo botar novo. Então, assim, a respiração, eu acho que é fundamental. Se conectar como? Através de brincadeiras. Senta com a criança, brinca, aproveita esse momento. Que a gente sempre fala que não tem tempo para nada, né? Aproveita esse tempo agora com a criança. Tive essa semana agora, eu vi uma postagem de uma mãe muito querida até, que ela relatou que a última vez que ela tinha ficado mais do que 24 horas com o filho dela foi no resguardo após o parto, né? E o filho dela tá com quase 4 anos. Isso, na hora eu olhei assim, mas foi muito legal que ela ter tomado essa consciência, né? De que nunca é tarde pra gente perceber e tentar dar a volta por cima. Não, opa, tô errando aqui, tô deixando de aproveitar. Ou se achar que tá tudo bem, tudo certo. Mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para a família se conectar, a gente se conectar com a casa, né? Ter o autoconhecimento, que às vezes a gente acha que se conhece, mas não. A gente precisa de um tempo desse para parar. E porque a gente agora não tem desculpa de que não tenho tempo, tem isso. Inclusive eu, né, não tive desculpa para te dar, para dizer que eu não ia participar da live, né? Mas até a gente teve uma conversa, já eu e a Sabrina, sobre fazer desse tempo produtivo. Né? De repente, tu não vai ter a resposta agora, mas quando isso tudo passar, vai vir a resposta, né? Inclusive, estou vendo muitos profissionais fazer da forma de trabalhos voluntários, que eu estou achando sensacional. Uma amiga nossa, a Mitra, ela é fonoaudióloga e psicanalista, né? Antes de começar a live, eu vi que ela está oferecendo e se disponibilizando, né, para conversar, se alguém quiser conversar com ela. Tem outra minha colega também, Shirley, que é psicóloga, que também está nessa de trabalho voluntariado. Então, aproveitar as oportunidades que a gente está tendo, né, para ou usufruir desses serviços, ou produzir para mais tarde a gente estar colhendo. Se Deus quiser, isso tudo vai passar, né? Nada é eterno. Se Deus quiser, não, vai passar, né? A gente sabe que toda crise, né, uma hora passa. Então, vamos tentar não se desesperar, né? Uma das coisas que a gente estava conversando antes da live, pessoal, é que eu vi um stories também de um educador que ele falou assim, que esse momento nós temos que usar para 3 coisas. Para maior conexão com a nossa família. Então, todos aqui que têm família morando, né, na mesma casa, esse é o momento da gente fazer uma conexão máxima com as famílias. É como a Anne falou. Uma mãe que não via o filho, passava 24 horas com o filho muito tempo. Então, começar a aprender a conviver junto, usar esse momento para fazer essa conexão melhor. Sim. Entender o outro, dar amor para o outro. Eu acho que o mundo precisa disso. Então, usar esse momento para isso. E coisas simples dá pra gente usar, né? Tem muitas atividades que eu tenho até postado para dar uma força para as famílias, né? Mas dá pra gente fazer coisas simples, assim, desde até revelar fotografias. De repente, tem muitas empresas que enviam as fotografias, montar o álbum junto, ver uma sessão da tarde. Agora tem vários canais que estão disponíveis, né? Quem faz assinatura, todos os canais de filmes, séries.
E quem não Discutir o tem filme depois, vamos debater. discutir o filme Ah, depois. Isso sim, mesmo. Até eu estou num projeto de cinema para criança para trabalhar as emoções a partir do filme, né? Então a gente começa a ter outro olhar com o filme sim, e ver como a gente pode, como tem muita coisa para a gente trabalhar dentro de um filme relacionada às emoções. Mas voltando a criança agitada, o que fazer, né? uhum, A Regi, uma colega minha, eu vi que ela colocou ali sobre a contação de história, que é uma coisa muito legal, tu contar história para criança. De repente, depois disso, confeccionar fantoches. A criança, ela tendo o que fazer, ela se mantendo ocupada, a tendência é ela se acalmar, acalma, acalmar. E sim, só que para a gente descobrir o que é que acalma mais a criança, o que ela prefere fazer, a gente tem que ir testando, testando. né? É testar, vai É testando. testando. Uma das coisas que eu acho que vale a pena também é fazer uma rotina mesmo dentro de casa. Agora é a hora do café da manhã, depois é o horário do desenho, depois é o horário da Sim, brincadeira, tal, depois é o horário do cochilo depois do almoço. Fazer minis rotinas, para não ficar aquela coisa ali a criança sem o que fazer. Os pais sim, também sabem. Às vezes o pai e a mãe querem estudar, querem. Então, os pais querem fazer uma coisa e não conseguem. Então, eu acho que é isso. E aí, uma das coisas que também falei naquela hora, que era da conexão familiar, é usar esse tempo para estudar alguma coisa ou produzir alguma coisa para o seu trabalho. Então, vale a pena também os pais, quem mora com pai e mãe, né, que tem esse privilégio, separar, olha, hora X, os dois ficam com as crianças para a gente fazer uma coisa em família, sim, uma parte do tempo fica só a mãe e o pai vai fazer alguma coisa do trabalho dele, estudar, ler alguma coisa para ter o momento dele. E outra coisa, uhum, revezar. A mãe, agora o filho vai ficar com o pai, ou com um parceiro, ou seja quem for, mas fica e a mãe vai fazer outra coisa, vai estudar, vai ver alguma coisa do trabalho dela sim, para a família se ajudar e todo mundo crescer. Até porque depois disso, provavelmente vai vir uma recessão econômica, né? Então, a gente tem que sim, aproveitar esse tempo para estudar, para se aperfeiçoar nas suas profissões, sejam elas qual for, para poder passar para esse outro momento que vai vir depois. Então, a gente já aproveita esse tempo livre para se preparar. E sem pânico. isso, Acho que a mensagem maior é evitar o pânico, né? é bem isso. E, assim, lembrar que todo mundo precisa também um momento só, inclusive a criança, né? Uhum. Esse Sim, momento que, de repente, deixa com o pai para a mãe estudar, queira ou não, vai ser o momento dela. O pai é a mesma coisa. E, às vezes, a criança, ela precisa do momento dela, né? uhum. E tem uma grande preocupação que eu percebo que né, nessas gerações, até inclusive eu percebi isso no sábado que passou, que meus 6 sobrinhos vieram dormir aqui em casa Uhum. e deixei todo mundo de cabelo em pé, mas eu adoro essas coisas, né? Então eu que inventei a história, mas foi tudo certo. E uma hora eu me peguei pensando, tá, o que eu vou dar para eles agora? O que eu vou dar para eles agora? Mas a gente não precisa manter eles o tempo todo ocupado. Fazendo Sim. isso sem querer, a gente está prejudicando. Eu não estou deixando ele desenvolver a criatividade dele, né? Muitos brinquedos que a gente acha, não, é assim para brincar. A gente pensa daquela maneira, a criança tem um leque de possibilidades de como ela pode brincar. Uma coisa E engessada, né? Tem que ser aquele quadradinho, né? isso é. E assim, é o momento também de oportuno para a gente trabalhar o tédio, né, da criança, de o que Uhum. ela vai fazer para deixar esse tédio um pouco mais animado, né? A frustração também de não ter as coisas prontas, mas é um aprendizado, não é fácil, né? Sim. É um aprendizado. É a mesma coisa que pensar que a gente come todo dia fora, que tem a comida pronta, e ter que começar a fazer a comida, como muitos Aham. agora a gente tem que estar fazendo. Sim. É um aprendizado, no começo pode dar uma agonia, uma aflição, mas a criança é a mesma coisa, ela precisa desse tédio para aprender a produzir, a ter criatividade, para depois ela, não, aprendi, né? Então agora eu consigo ter mil possibilidades de brincar. Então acho que o tédio também é uma coisa que pode ser bastante trabalhada, né, agora, né? Sim. Na verdade, todo mundo está aprendendo e é isso, gente. Anne, eu amei essa live. Eu achei que a gente falou bastante coisa legal, Ah, passa compartilhamos rápido, muita né? coisa. Passa rápido, sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, final.
Gente, sigam essa mulher, que tem muita coisa legal, assim, no Insta dela. E Ah, vai, obrigada. faz uma mensagem aí pro pessoal. Se alguém Então, tiver alguma dúvida, tem um tempinho, a gente consegue. é uma coisa que eu acho, assim, para as famílias agora tentar se desligar um pouco daquela perfeição de casa arrumada, né? As famílias que têm criança que, sem querer, eu vejo que a gente se cobra, né, da arrumação, mas uma criança 24 horas dentro de casa, realmente não tem como tu manter 100% mesmo que ela ajude, vai ser do jeito dela, né? E tirar algo de bom disso tudo, né? Além de tudo que a gente falou de produzir, é desacelerar. A gente vem de um mundo tão acelerado, não tenho tempo, vamos marcar, vamos, que não acontece. E agora é hora de a gente desacelerar, ter o autoconhecimento, né? E quem sabe é hora de a gente renovar as energias para a esperança, né? E daqui a pouco tá todo mundo se abraçando aí de novo, né? Sim. E sempre lembrar que a gente é muito maior do que a gente imagina, né? Isso é uma frase que, num curso que eu fiz sobre inteligência emocional, muito legal, até vou dar créditos ao Jerônimo Temel, né, que ele comandou, então a frase dele era, uma das frases era essa, né, de que você é muito maior do que imagina. Até eu ia botar a camiseta, acabei não colocando, porque acho que a gente tem que pensar nisso, né? A gente vai conseguir passar por isso, as mães, os pais, as famílias que estão com criança, mais ainda vai dar certo, no final dá tudo certo, né? E estamos aí, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa contribuir, como a gente falou, né? Agora eu vou estar ajudando, vou estar tentando do jeito que eu posso, né? Porque atendimentos online com criança, eu particularmente acho que não funciona. Precisa daquela conexão com as famílias, adultos, adolescentes, ok. Mas com a criança a gente precisa olho no olho, a energia trocando, porque senão o negócio não rola, né? Não, né? Não rola. E, E e passa a é bola isso, para os né? pais, agora é a bola deles. Aí pode trabalhar as emoções dentro de casa, né? Isso é. Eu vou estar dando algumas dicas, né, sobre como de repente a gente trabalhar essas emoções, é importante. E que é o que mais está agora, né, à tona, tá com medo disso, tá com medo daquilo, enfim, mas também passando isso tudo, estou aí para ajudar as famílias, a gente faz um trabalho bem legal, suspeita a falar, mas tem várias crianças e famílias que já fizeram e é bem legal, né, que, se a gente tivesse essa oportunidade de ter educação emocional quando a gente fosse criança, né. Sim. E é uma coisa que a gente está trabalhando cada vez mais, essa educação emocional. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu e a Anne, junto com a Mitra e a Janes, a Mitra, que é Em fonoaudióloga primeira e... mão! É verdade, em primeira mão. É fonoaudióloga e... esqueci o nome. Qual é o nome da outra Psicanalista. especialidade dela? Ah, psicanalista, isso. E a Janes, que é educadora comportamental e coaching. Nós estamos fazendo, nós quatro, um projeto sobre educação emocional também. Então, vem coisa boa por aí para Florianópolis. Bem, bem. É só a pessoa dos projetos, né? E é um E projeto inédito, né? inédito, isso, inédito. A gente Na tem live a da Vânia que está ajudando a gente e ela é desse meio de saber do mercado, né? E ela disse que ela, do jeito que a gente propôs, não tem ainda no mercado, seremos inéditos. Sim, eu sou a louca dos projetos, né? Tenho esse e tenho no meu consultório em particular, que tá vindo por aí, que eu já até falei na live com a Pediatria Fora da Caixa, que tá vindo, que vai ser lá no Estreito. Então vem muita coisa boa por aí, então a gente aproveita esse tempo em casa para estudar, para ver o que tá faltando das coisas. Então vem dois projetos grandes aí, no meu caso, né? E com Sim, certeza tem sim. outros aí também, desse do cinema que eu não sabia. As mulheres do É, projeto. passando isso tudo, vou lançar também, é um curso que eu fiz, né? E vamos lançar também isso de fazer cineminhas para a gente estar trabalhando as emoções do lado lúdico, né? E vamos também encaixar isso no nosso projeto, né? Uma das ideias, né? Sim, vai dar tudo certo. Vamos aproveitar esse tempo para trabalhar nesse. A gente tem esse privilégio do home office, então vamos aproveitar para Isso. trabalhar. Eu nem tanto, porque eu estou na emergência ainda. O consultório deu um tempo, mas emergência estamos aí amanhã. Estou eu na emergência novamente, na fronte de batalha, mas faz parte. Essa mulher é o cara, gente. Ela sabe do quanto eu sou fã dela, né? Então tá, muito obrigada, Anne. Foi um prazer. Obrigada também.
Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Foi ótimo. Adorei ver vocês aqui mandando palminhas, compartilhando corações. Adorei, adorei mesmo. E até a próxima. E eu já tenho a próxima live, já. Nesse Ah, vamos domingo, divulgar. pensei na próxima, que vai ser com a Ana Carolina, que é educadora física, e que vai falar também, vai falar sobre como cuidar do corpo, né? Como a gente vamos nos movimentar nesse período de coronavírus. Então, semana que Preciso vem ver. vai ter a próxima live, tá na quinta-feira, se eu não me engano, vou ver direitinho, alinhar com a Ana, e vou compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo. Ótimo. Beijo, pessoal. Tchau. Qualquer dúvida, estamos aí. Sim, tchau.